Na região metropolitana, 7 e 18, a morte contada de um jeito diferente e rico em detalhes. Esse é o tema do livro de contos do escritor e presidente da Academia Mato Grossense de Letras, Eduardo Maon. A obra Doutor Funério e Outros Contos de Morte foi recém-lançada em Cuiabá. Olha, era preferível o escárnio quando dizia que era maquiador do que a perplexidade ao ser obrigado a completar maquiador de defunto. Contudo, orgulhava-se do que fazia. Um Caso Perdido é um dos 59 contos do livro Doutor Funério, de Eduardo Maon. Um imortal, presidente da Academia Mato Grossense de Letras, escrevendo sobre mortes. Vou levar esse tema para a próxima reunião da academia. Dizem que nós não morremos, mas isso é mentira. Olha, está aqui 60 possibilidades de morte. A ideia de produzir contos sobre a temática da morte surgiu quando o advogado Eduardo Maon escrevia outro livro, O Nevralgias, lançado em 2013. O Nevralgias eu tinha vários contos e um deles era uma morte trágica. E eu parei e falei, poxa, esse tema aqui é um mote muito bom. E eu comecei a fazer vários contos, todos eles ligados à morte. Não, pronto, agora temos um livro só sobre a morte. E aí veio um sujeito que gostava de morte, só olhava a morte no jornal, estudava a morte, era médico legista, surgiu o Doutor Funério. E aí veio o título e veio o livro inteiro, foi muito rápido, período de 1 ano escrevendo. Em Doutor Funério e Outros Contos de Morte, Eduardo Maon se expressa numa linguagem parecida com a narrativa cinematográfica, o que favorece adaptações do livro em produções de vídeo para a internet. Eu estou combinando com uma produtora daqui e eles entraram em contato com o pessoal de São Paulo para nós selecionarmos uns 3 ou 5 contos que sejam mais impactantes e mais ligados à questão da imagem para a gente filmar. Porque hoje existe um nicho muito grande para também microvídeos. E o nicho está sendo explorado exclusivamente por comédia. Vide o número milionário, superlativo de acessos da Porta dos Fundos. Um grande sucesso. Eles encontraram uma fórmula de 3,5 minutos, 4 minutos e estão fazendo um grande sucesso no Brasil. A escrita de Eduardo Maon, próximo do falar cotidiano e coloquial, facilita a comunicação dele com o leitor, mas faz lembrar também das críticas feitas recentemente à professora que adaptou obras de Machado de Assis e a criticada literatura de Paulo Coelho, o autor brasileiro mais traduzido e lido no mundo. A história do Paulo Coelho, eu acho que é muito mais dor de cotovelo de escritor que vende 500 livros, 1000 livros e se acha muito bom, contra uma pessoa que vende milhões de livros. Se ele não soubesse chegar ao coração e a curiosidade das pessoas, ele não chegaria e não venderia tanto. É claro que existe um marketing, existe por detrás uma empresa, é tudo isso. Mas no final, se não houver interesse, na primeira linha, no primeiro parágrafo ou no primeiro capítulo, o leitor, a quem importa, não é o crítico. O leitor larga o livro. Eduardo Maon já está produzindo o próximo livro, até para justificar o título de imortal da Academia Mato Grossense de Letras. Estou bolando um livro, provavelmente se chamará Tentações de Gregório. O Papa Gregório Grande, ele pensou nas 7, compilou, na verdade, os 7 pecados capitais, nascidos antes, mas ele compilou oficialmente para a igreja. E a parte do sexo, luxúria, já está escrita. São 10 contos para cada pecado.